Se tem um período que é bom para todos os empregados, esse período se chama férias. E o tema da nossa aula de hoje é férias e afastamentos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente continua o nosso mini curso de departamento pessoal, uma introdução principalmente para você que é um profissional que não tem conhecimento nenhum no departamento pessoal, foi convidado para uma entrevista de emprego, quer entrar na área, tem interesse na área, já trabalha em um setor próximo à área, tá? Então este curso é mais para você. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, continuar acompanhando esse projeto que é levar informação útil, que é levar conhecimento, que é levar estudo a quem precisa, a quem tem vontade de aprender. E eu também te convido a assistir às aulas anteriores. A gente já teve 3 aulas aqui falando de introdução ao profissional do departamento pessoal, a gente falou sobre E-Social, FGTS Digital, a gente falou também um pouco de RH, conversamos também sobre folha de pagamento, então tem muito conteúdo bom. Te convido a assistir às aulas anteriores. Já incluímos aqui muito conteúdo bom. E agora a gente vai dar continuidade à nossa 4ª aula, que vai falar sobre férias e afastamentos. Então, se você tem fome de conhecimento, eu trouxe alguns tópicos importantes nesse mini curso. Quando a gente fala ali de férias e afastamentos, eu trouxe aqui os afastamentos de trabalho, mas primeiro a gente vai falar sobre as férias. As férias também é um tipo de afastamento do trabalho. É um direito garantido ao empregado. Esse direito, ele dá ao empregado o quê? Que o empregado ele vai laborar por um determinado período e após ele trabalhar, né, laborar ali por um determinado período, ele vai ter um direito de descansar e continuar recebendo ali a sua remuneração. E ele recebe ali também um adicional diferenciado na sua remuneração. Então, quando a gente fala de férias, ela é um direito constitucional garantido a todos os trabalhadores seletista. Lá no departamento pessoal, principalmente para os alunos, eu falo que a gente tem trabalhadores que eles são regidos pela CLT e trabalhadores que não são regidos pela CLT, e a gente precisa entender até onde vai o direito de cada um deles. Então, as férias é um direito para trabalhadores seletista. Se amanhã eu contrato, por exemplo, um PJ para estar prestando ali serviço na minha empresa, eu não posso dar férias para ele. Ele não tem direito a essas férias. Por quê? Porque eu contratei uma pessoa jurídica. Eu não estou contratando... Aline, mas aqui na minha empresa, o PJ é como se fosse um seletista. Então, ele vai ter que entrar com uma ação judicial ou conversar ali com a pessoa a qual ele está prestando serviço e falar assim, ó, nossa relação não está seguindo como deveria. Férias é para trabalhadores seletistas. E quando a gente fala de férias, existem 2 nomes importantes, que é o quê? É o tempo, são os períodos onde o empregado ele vai passar trabalhando para adquirir o direito às férias e o tempo que ele vai gozar das férias, o tempo que ele tem para gozar das férias. E a gente tem um período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo é um período de 12 meses. Então, quando o trabalhador começa a trabalhar ali na empresa, ele precisa trabalhar no mínimo 12 meses para ter direito às férias, para ter direito ao seu descanso. E quando ele adquirir o direito às férias depois dos 12 meses, ele vai ter mais 12 meses para gozar dessas férias, para realmente sair de férias ali na empresa. E o período que ele tem para tirar de férias são 30 dias. É o período que a empresa tem que dar para ele. Ali, a empresa pode dar antes dos 12 meses, antes aqui no período aquisitivo, ela pode. Só existem alguns casos, e lá no DP Pro eu entro mais a fundo com os alunos sobre isso. Mas o padrão é não. Então tem muito empregador que às vezes ele quer ele quer sair de férias, por exemplo, ele vai entrar de recesso ali e ele quer antecipar as férias do empregado quando o empregado ainda nem completou o período aquisitivo. Não pode. Neste caso, o empregador ele vai ter que ver ali a opção de dar férias coletivas aos empregados, né? E aí existe todo um processo de comunicação ao Ministério do Trabalho, ao sindicato, ou ele vai ter que pagar um recesso remunerado para este empregado. Do contrário, se é férias individuais, o trabalhador precisa trabalhar 12 meses. E aí, outro ponto muito importante também é que, por mais que o trabalhador ele tenha direito às férias, quando que ele vai sair de férias efetivamente vai ser ali de escolha do seu empregador, tá? Então é o empregador que escolhe o período que ele vai sair de férias. Nada impede do empregado ou empregador eles conversarem e entrarem num consenso ali de um período. Mas pela legislação quem escolhe o período das férias é o empregador. E se o empregador não fornecer a esse empregado esse período de descanso e o pagamento por esse período de descanso, então o empregador ele vai ter que pagar ali as férias em dobro. Mas para ter direito a este descanso, ao gozo dessas férias, a legislação impõe ao trabalhador o quê?
olha, trabalhador, você vai ter direito às férias assim, mas você precisa não faltar muito no trabalho, porque a legislação até entende que se o trabalhador ele falta muito, ele não precisa descansar, porque ele já está faltando muito. Quando a gente fala do quê? De faltas injustificadas, não daquelas faltas que o empregado ele tem ali como comprovar a sua ausência, que tem ali atestado médico, muitas vezes foi levar um filho ali de até 8 anos ao médico, e existem várias regras lá na CLT. Então, quando a gente fala ali de faltas injustificadas e direito ao período das férias, a quantidade de dias das férias, o que nós do departamento pessoal e o que o trabalhador precisa saber, que é o quê? Se durante o período aquisitivo das férias, é durante o período aquisitivo das férias, eu não estou falando nos meses, tá? É durante o período aquisitivo, ou seja, durante os 12 meses. Se durante o período aquisitivo das férias o empregado tiver até 5 faltas, ele vai ter até 30 dias de férias. Então, ele continua tendo ali os 30 dias de férias. E essas faltas injustificadas. Se ele tiver de 6 a 14 faltas, ele vai ter direito somente a 24 dias de férias. Ele só tem direito a 24 dias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas, ele tem direito somente a 18 dias de férias. Se ele tiver ali de 24 a 32 faltas durante o período aquisitivo, ele tem 12 dias de férias somente. E acima de 32 faltas, a legislação entende que esse trabalhador já descansou demais, então ele não precisa ter férias, então ele não vai ter direito às férias. Então ele não tem direito nem ao descanso, nem ao pagamento das férias. Então aqui a gente precisa saber fazer muito bem esse controle. Por quê? Porque quando eu for calcular as férias desse empregado, eu preciso analisar a quantidade de faltas injustificadas que este trabalhador teve no seu período aquisitivo, para apurar certinho ali quantos dias de direito ele tem de direito às férias. E a reforma trabalhista ela trouxe um ponto muito importante quando a gente fala ali de fracionamento das férias, que é o quê? Ela permite que o empregado ele venha fracionar até em 3 períodos ali os seus 30 dias, exemplo, de direito. Então, o empregado tem 30 dias de direito, ele pode fracionar até 3 períodos. Ele tem menos, ali, ele vai poder fracionar, mas existem algumas regras. Por quê? Porque lá a reforma trabalhista vai dizer que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os demais não podem ser inferiores a 5 dias cada. Então, se eu tenho um empregado ali que ele só tem 12 dias de direito às férias, ele não vai poder fracionar as férias dele. Por quê? Porque a legislação fala que um período não pode ser inferior a 14. Então, ele não vai poder fracionar, tá? Sendo que os demais não poderiam ser inferior a 5 cada. Então, a gente precisa observar isso. E outro ponto muito importante, quando a gente for fazer ali o cálculo das férias e fazer o pagamento delas, a primeira coisa é o quê? Sobre o cálculo. O cálculo a gente vai ter que considerar as médias que esse trabalhador tem. Lá no DP Pro, eu trago uma aula que eu falo para os alunos, que eu explico para os alunos como a gente apura na prática, no cálculo mesmo, a média para o pagamento nas férias. Então, eu vou fazendo uma média do que esse trabalhador recebeu ali de adicional noturno, horas extras, os adicionais que ao longo do período aquisitivo ele adquiriu, tá? Ele teve. Então, eu vou fazer uma média e vou fazer o pagamento para ele nas férias dele. E esse pagamento de férias, essa remuneração de férias, ela vai compor o quê? O salário do empregado, essas médias, mais 1/3 que ele tem de direito. Então, lá no DP Pro, eu ensino os alunos a fazer todas essas apurações. Os cálculos das férias, os cálculos quando a gente tem média ali, os pontos de atenção, também quando a gente fala de cálculos ali relacionado a férias coletivas, todos esses pontos lá no DP Pro eu trago. E quando a empresa for fazer o pagamento dessas férias, ela tem que ser até 2 dias antes do início do gozo que este empregado. Então, o empregado vai ser de férias, por exemplo, no dia 4. A empresa ela tem que pagar, então, até o dia 2. E outro ponto muito importante, que é o quê? O empregado ele não pode sair de férias antes do seu, 2 dias antes ali do seu descanso semanal remunerado. Então, por exemplo, o empregado, o DSR dele, que é o descanso semanal remunerado, é no domingo. O empregado, ele não pode sair de férias na sexta-feira. Ele teria que sair ali, por exemplo, numa quinta-feira. Mas, por exemplo, se a gente também tem ali um feriado, então tem que ser 2 dias antes do feriado. Então a gente tem que ter todos esses pontos de atenção, porque é isso que a legislação traz. E como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, lá no DP Pro, eu trago mais bases legais, situações reais que a gente tem ali, que a gente precisa observar, e tudo que o DP precisa ficar atento quando a gente fala de legislação e normas que vão regulamentar ali as férias. Bom, e agora a gente vai começar a falar sobre afastamentos, que quando a gente tem ali um afastamento por motivo de saúde,
acontece algumas coisas que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque isso vai se refletir lá na folha de pagamento. Porque quando eu for apurar a folha de pagamento de um empregado afastado, eu tenho que saber se aquele tempo que ele ficou afastado, ele está contando ali como tempo de serviço ou se ele não está contando como tempo de serviço. E aí uma dúvida para quem começa no departamento pessoal é entender a diferença de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque quando a gente tem ali uma interrupção, tem certos deveres que a empresa precisa continuar mantendo, e quando tem uma suspensão, a empresa ela para, ela vamos dizer assim, ela é autorizada por lei a dar uma parada em alguns procedimentos que ela mantém. E aí, para a gente fazer os cálculos certinhos, a gente precisa saber, então, a diferença entre ambos. Então, na interrupção ali de contrato de trabalho, o que vai acontecer? O empregado ele não vai prestar mais serviços, mas ele vai continuar recebendo a sua remuneração, o seu pagamento normalmente, tá? Aquele tempo que ele está afastado, ele vai continuar ali contando como tempo de serviço para fim de férias, 13º. Então, a empresa, o empregado ele se mantém afastado por algum motivo ali, só que a empresa ela tem legalmente a obrigação de continuar calculando ali o salário do empregado, recolhendo o FGTS desse empregado. Quando ela for fazer ali a apuração do 13º, esses dias, esse tempo que ele ficou afastado, ele continua na contagem ali dos avos de 13º, tá? E quais são os casos de quando o empregado ele fica afastado, mas ele não vai ter nenhum prejuízo ali do seu salário? Normalmente, quando a gente tem empregados, quando ele tem as férias, então ele tá no mês de descanso dele, ele tá descansando, mas o salário dele, o tempo de serviço dele, não tá tendo prejuízo nenhum. Licença maternidade, então a empregada ela está ausente da empresa porque ela está num direito, que é o direito da licença maternidade, então aquele tempo que ela fica afastada, os 120 dias ou mais se for necessário, o que vai acontecer? Aquele tempo continua contando para a empresa continuar fazendo o recolhimento do FGTS, para a empresa fazer ali, quando for fazer o pagamento do 13º, fazer o pagamento do 13º também, tudo isso conta como tempo de serviço. Outro ponto também, quando o empregado ele vai no médico, passa mal, e aí lá no hospital ele pega ali um atestado, por exemplo, de 15 dias, por mais que ele pegou, de até 15 dias, né? Na verdade, assim, de até 15 dias. Neste caso, a mesma coisa, as obrigações da empresa se mantêm por mais que o empregado está afastado. E outros afastamentos previstos no artigo 473 da CLT, como casamento, falecimento de familiares, acompanhamento de filho, consultas, convocação de justiça eleitoral e etc. Então, resumindo aqui, na interrupção de contrato de trabalho, o trabalhador ele não vai trabalhar, porque ele tem um motivo ali justificado, tá? E aí ele não vai trabalhar, mas ele vai continuar recebendo o salário dele normalmente, e esse período, principalmente esse período, ele conta para tempo de serviço, toda vez que a gente for calcular algo que esse empregado tem de direito. Outra questão é a suspensão de contrato de trabalho. Aí, neste caso aqui, as coisas já mudam. Por quê? Porque aqui a legislação já entende que a empresa ela não é obrigada a manter certos direitos do empregado. Então, a suspensão de contrato de trabalho nada mais é do que o empregado ele não vai prestar serviços também, e ele também não vai receber remuneração. E neste caso, o tempo de serviço, esse tempo que ele está afastado, não vai computar para tempo de serviço. Ali para quando a gente apurar férias, 13º, esse tempo de serviço não vai computar. Exemplos que eu posso te trazer neste caso é quando o empregado tem ali uma falta muito grave, quando tem ali uma suspensão disciplinar, então os dias ali não é contado, aposentadoria por invalidez, serviço militar obrigatório, período de inatividade do contrato intermitente, é um contrato diferente que a gente tem ali na CLT. Então, esses tipos de situação, eles não vão contar para tempo de serviço, e a empresa, ela não é obrigada a manter ali os salários, ela não é obrigada ali fazer, ela não tem que fazer, na verdade, não precisa fazer ali o recolhimento do FGTS, e esse período ele não conta para tempo de serviço. Então, exemplo, o empregado ficou mais de 15 dias ali afastado recebendo auxílio-doença, porque ele se afastou ali por serviço militar. O que acontece? A empresa não tem que pagar os salários, ela não tem que pagar o FGTS, esse tempo não vai ser computado quando for calcular 13º, férias não vai ser computado. Então, na prática, a suspensão ele não vai trabalhar, não vai receber o salário, e esse período não vai contar como tempo de serviço. Uma dica que eu dou aqui, se você já tem alguma noção de departamento pessoal, se você já entende algo, mas se não, eu te convido para conhecer o departamento pessoal Pro, a dica que eu dou é o quê? Até 15 dias de afastamento por doença ou acidente de trabalho, se for o caso, a empresa sempre vai ter obrigações com o empregado, seja de salário, tudo, ela mantém. A partir do 16º dia,
ocorre a suspensão, e aí este empregado, quando ele já cumpriu ali a carência do INSS, quando ele é um contribuinte do INSS obrigatório, porque ser contribuinte do INSS é algo obrigatório, ele vai receber ali benefícios do INSS, então ele vai receber muitas vezes o salário diretamente pelo INSS. E aí eu trouxe para você, só para você, todo esse resumo de praticamente tudo isso que eu disse, um quadro comparativo, tá? Da interrupção e suspensão de contrato de trabalho, mas é praticamente tudo isso que eu já te falei no slide anterior, só para você ter uma noção, assim, quando a gente faz uma comparação. Mas eu te convido também para ler esse slide, mas eu só não vou explicar ele de novo, porque é praticamente o que eu já disse, tá bom? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de afastamento do trabalho, eu trouxe 3 para vocês, que é a licença maternidade, acidente de trabalho e auxílio doença. Lá no DP Pro eu me aprofundo muito mais com você sobre esse assunto. Eu trago até um fluxograma de informações que você precisa entender e como informar isso lá no E-Social, tá? E o que é a licença maternidade? Uma coisa é a licença maternidade, outra coisa é o salário maternidade. O salário maternidade é o pagamento, efetivamente, para a empregada que teve ali o seu filho. A licença maternidade é literalmente o momento que ela se ausenta, é o momento que ela não vai trabalhar, não vai estar à disposição da empresa. E aí é um direito que essa empregada tem pela legislação brasileira. Esse direito, ele dá direito à empregada a ficar ali 120 dias a partir de contar da data do parto. Então, aqui, o que é muito importante? A empregada, ela confirmou ali que ela está grávida e ela comunica à empresa. Aqui já começa a estabilidade dela, a estabilidade dela no trabalho. Isso quer dizer que a empresa não pode mandar essa empregada embora. Não pode, porque ela tem estabilidade. E aí, o que acontece? Quando essa empregada gestante vier a ter o seu filho, ela vai ter ali 120 dias, que é aproximadamente 5 meses, tá? Que é o quê? De poder ficar ausente da empresa, não trabalhando em nada e receber o seu salário normalmente. Como que ela vai receber o salário dela? É através do INSS. Mas quem faz o pagamento desse salário é a empresa. No caso da trabalhadora seletista, quem faz o pagamento desse salário é a empresa. Existem alguns outros casos, como as prolaboristas, os profissionais autônomos, e aí não é a empresa que faz o pagamento, e sim diretamente o próprio INSS. Mas quando a gente fala de empregada seletista, quem faz o pagamento do salário é a empresa. Só que a empresa ela não fica no prejuízo, porque, como eu falei, o INSS é como um clube. Se você contribui com ele, ele dá benefícios para você. E aí a gente precisa aqui aprender o quê? Como vai funcionar essa compensação. Por quê? Porque a empresa vai tirar o dinheiro do bolso dela, mas essa compensação que efetivamente vai pagar é o INSS. E aí existe toda uma informação que a gente precisa aprender quando a gente fala da compensação do salário maternidade lá na DCTF Web, tá? Praticamente assim, a empresa paga e ela compensa esse valor lá na DCTF Web, abatendo os impostos que ela deve. E outro ponto importante, a partir de 2025 a legislação alterou, dando um benefício maior à empregada que tem ali o seu filho. Então, o que acontece aqui? Quando uma empregada, ela tem ali o seu filho, e aí, exemplo, ela tá lá com o filho dela no hospital, e aí ela fica internada, ou o bebê fica internado, tanto a mãe ou o bebê. Ambos, ou cada um fica ali internado. Mais de 14 dias. O que vai acontecer? Essa licença de 120 dias, ela para de ser contada. Então, exemplo, a empregada teve o bebê. Lá no segundo dia, o médico falou assim, essa vai precisar ficar internada. Aí vai contando, vai contando. Depois de 14 dias que essa empregada está internada, essa licença de 120 dias para de ser contada, a empresa tem que parar de contar, ela continua fazendo o pagamento normal lá do salário maternidade, compensando lá na DCTF Web, e aí, por exemplo, a empregada precisou ficar mais um mês afastada. A licença continua, a pausa na contagem continua, e a empregada, ela continua afastada, continua recebendo o salário dela, e aí o que acontece? Quando ela ou o bebê receber a alta, aí volta-se a contar os 120 dias. Por que que a legislação ela alterou? Porque muitas vezes a gente tinha empregadas que ela tinha ali um bebê prematuro, ou ela tinha alguma complicação ali na sua saúde, e aí já começava a contar a licença maternidade. E aí ela levava um certo tempo ainda para sair do hospital, ou o bebê levava um tempo para sair do hospital. E aí o que acontecia? Muitas vezes quando o bebê ou ela saía do hospital, eles não tinham ali um bom período para ficar junto, para a mãe ficar com a criança e vice-versa. Então a legislação, compreendendo, vindo de uma forma humana, ela fala assim, olha, então a empregada não vai perder os 120 dias. Sabe o que vai acontecer? A partir do 14º dia, para a contagem, e só depois que ela ou o bebê receber alta, aí volta a contar. E essa pausa na licença maternidade é muito importante. Existe código específico que a gente comunica lá no E-Social quando isso acontece, tá?
Então, se você quer aprender mais sobre o assunto, vem para o DP Pro. E acidente do trabalho. O que acontece? Quando o empregado ele se acidenta, não por culpa da empresa, nada relacionado à empresa, ele vai ter direito aos benefícios previdenciários ali, porque ele contribuiu com o INSS, então ele vai ter direito aos benefícios previdenciários. E neste caso, a empresa ela não vai recolher o FGTS ali, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do empregado. Mas quando é por conta de um acidente de trabalho, ou seja, o empregado ele se acidentou por culpa, tecnicamente o governo entende isso, por culpa da empresa ou na empresa. Por mais que a empresa ali, ela não teve uma responsabilidade direta, se foi na empresa, se foi à disposição do seu empregador, a empresa vai ser responsabilizada, então ela vai continuar recolhendo normalmente o FGTS por conta da súmula 440, tá? Então, é um dos pontos que a gente precisa ficar atento. Existem muitos mais pontos que a gente precisa ficar atento quando a gente fala de acidente de trabalho, CAT e vários outros temas quando a gente fala ali de acidente de trabalho. Não é somente isso, é vários outros pontos, tá? Aqui é só trazendo um resumo. E aí, como eu falei pra você, se não tem nada a ver com a empresa e o empregado ele vem se afastar ali do INSS, o que acontece? Exemplo, o empregado ele está trabalhando normalmente. E aí, ele tem um afastamento ali, ele fica doente e o médico emite lá um atestado de mais de 15 dias. O que a empresa vai fazer? Até o 15º dia, toda a responsabilidade dela, ela continua tendo ali com o empregado. Aqui não tem nada a ver com acidente de trabalho, tá? E nem com licença maternidade. O empregado, ele se acidentou na rua normal, ele tava lá na casa dele, se acidentou, ele pegou uma doença, alguma coisa aconteceu com ele. Nada a ver com a empresa. Até o 15º, a empresa continua fazendo os pagamentos normalmente, fazendo ali a contagem desse período ali dentro do contrato de trabalho para pagamento de férias, para pagamento de 13º, vai acontecer normalmente. A partir do 16º dia, toda a responsabilidade aqui da empresa é interrompida e a responsabilidade é o quê? Do INSS, tá bom? Aqui o INSS já assume e a gente precisa ficar atento a isso. E pontos importantes quando a gente fala ali no departamento pessoal, essa parte em relação da saúde do empregado, é algumas siglas que podem gerar dúvida para quem está entrando no DP, tá? Então, para o governo, é muito importante que a empresa se preocupe ali com a saúde dos seus trabalhadores, porque reduz afastamentos e acidentes, evita multas e passivos trabalhistas, porque o governo, a Justiça do Trabalho, ele pode entender que a empresa tem ali alguma responsabilidade e é uma obrigação legal conforme as NRs que a gente tem ali, que são as normas regulamentadoras, e junto ao E-Social, que é o sistema de escrituração trabalhista ali. Então, a empresa ela tem responsabilidade, sim, em se preocupar com a saúde dos trabalhadores. E uma sigla muito importante que a gente tem no departamento pessoal, que a gente ouve muito, na verdade, é o PCMSO. E aí você se pergunta ali, o que é isso? É um exame? O que é isso? O PCMSO, ele é um programa de controle de saúde. Então, ele é um controle, normalmente ali uma clínica de saúde e segurança do trabalho, ela vai na empresa, a empresa vai contratar ela, obviamente, a empresa vai contratar ela, e ela vai desenhar para a empresa, assim, toda uma questão de prevenção da saúde do trabalhador, exames que o trabalhador vai precisar fazer, em determinados cargos diferentes, qual o exame que esse trabalhador precisa fazer, qual é a quantidade de frequência de exames que ele vai precisar fazer, informações relacionadas ali, olha, essa atividade que esse trabalhador exerce aqui, ela gera um risco para esse trabalhador, então essa informação tem que ir lá no E-Social. Por quê? Porque isso vai afetar ali os impostos que a Previdência, ela pesa, ela onera mais ainda a empresa. Por quê? Porque a atividade que você contratou esse empregador, a atividade da sua empresa, ela prejudica a saúde do trabalhador. Se vai prejudicar a saúde do trabalhador, vai ter mais trabalhador afastado no INSS, vai ter trabalhador mais indo na Previdência Social pedir benefício. Então, ela vai pesar mais ainda a folha de pagamento da empresa. Então, a empresa, ela precisa ter ali uma clínica, ela precisa ter uma equipe ali de saúde e segurança do trabalho, ou própria, ou contratada de fora, para fazer toda a gestão aqui dessa parte de saúde e segurança do trabalho, dessa parte de saúde do trabalhador. Muitas das vezes, nas empresas, isso vai ficar a responsabilidade do departamento pessoal. Na verdade, a responsabilidade é da empresa. A empresa ela tem que ter certeza de que alguém confiável está mandando essas informações. Então, ela pode pedir para o DP? Ela pode pedir para o DP. Mas não é o DP que escolhe qual exame que o empregado vai fazer. Não é nossa função entender o que esse empregado precisa de fazer de exame. Não. O DP ele pode entrar em contato com uma clínica para agendar o exame. Mas é bom que a empresa tenha aqui uma clínica que vai fazer toda essa gestão ali, uma clínica especializada de saúde e segurança, um setor de saúde e segurança do trabalho.
empregado. E aí, o médico do trabalho ou o setor de saúde e segurança do trabalho ali através do médico de saúde e segurança do trabalho, eles vão desenvolver o quê? Todo um programa, que é o PCMSO, que é um programa o quê? Para cada trabalhador aqui, para cada área, precisa de tais exames, precisa de tais documentos aqui relacionados à saúde do empregado. Tais laudos, LTCAT aqui, a gente vai ver vários laudos aqui que eles que vão emitir, não é o DP que emite. É a própria Clínica de Saúde e Segurança do Trabalho. E eles vão fornecer ali para a empresa o quê? O ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. E lá no ASO, toda vez que o empregado fizer um exame, a clínica ou o médico do trabalho vai emitir para o empregado o quê? O ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que vai ser o documento que vai formalizar ali como está a saúde deste empregado, os resultados ali dos exames e principalmente se esse empregado está apto ou não apto para as funções ali da empresa, principalmente quando a gente tem uma admissão, uma demissão, ele vai trazer mais detalhamento sobre como está a saúde deste empregado e as informações desse ASO, ela vai ali no S2220, que a gente envia ali no E-Social, principalmente quando a gente tem uma admissão, mas aqui o PCMSO também tem evento próprio, que é o S2240, que a gente precisa informar o E-Social. É o evento chatinho ali que a gente tem no E-Social, mas a empresa, ela previamente tem que informar informações lá desse programa no E-Social. Por quê? Porque se depois ela começar a ter muito acidente de trabalho, muitos afastamentos, e ela não fez informações lá no E-Social, no S2240, através desse programa de controle de saúde ocupacional, o que vai acontecer? A Previdência vai entender assim, olha, você não me informou que a sua empresa trazia um certo risco aos trabalhadores, mas está tendo muito trabalhador afastado aqui por conta de problemas relacionados ao trabalho. Então, quer saber? A gente vai aumentar aqui os impostos ali de RAT, FAP, as alíquotas de RAT, FAP, na sua folha de pagamento. Por quê? Porque você não nos comunicou direito. E mesmo que comunicar direito, gente, se houver muito acidente de trabalho, a empresa, o INSS, ele sabe disso e ele vai onerar mais ainda a empresa, tá? É que ele vai fazer todo um cruzamento. Se a empresa faz uma comunicação, que bom pra ela está agindo conforme tem que agir mesmo. Se ela não faz a comunicação, ruim pra ela, numa fiscalização, numa intimação ali da própria Previdência, ela pode responder ali por multas, tá? Então, todo cuidado aqui é pouco. E um ponto muito importante é que a gente tem a NR7. A NR7, a norma regulamentadora, ela vai dizer ali principalmente, ela tem vários temas ali, mas ela vai dizer principalmente quando cada exame tem que ser feito. Então ela traz quando, assim, eu vou fazer um exame admissional, quando que tem que fazer o exame periódico, exame de retorno, tá? Ela vai trazer ali essas observações. Eu deixei a explicação aqui para vocês, tá? Então, o admissional, obviamente, eu vou fazer ali antes da admissão do empregado. O periódico é para quê? Existe ali uma certa frequência em determinadas funções que trazem mais risco para o empregado e até funções que não trazem tanto risco, que o empregado vai ter uma certa periodicidade de fazer exames ali para saber como está a saúde dele, principalmente se as atividades laborativas estão prejudicando este empregado. E a gente também tem exames de retorno. Por quê? Porque quando o empregado ele fica afastado por mais de 30 dias ali, recebendo algum benefício da Previdência, quando ele volta, ele precisa fazer o exame de retorno, exceto no caso das gestantes, tá? As gestantes não precisam mais fazer exame de retorno. Mudança de risco, então o empregado ele vai, por exemplo, mudar de uma função. E dependendo da função que ele vai mudar, pode ser que essa função traga algum risco para a saúde dele. Então a gente precisa também saber disso. E exame demissional. Então ele é realizado ali dentro dos 10 dias após o término de contrato de trabalho, que vai dizer, olha, o empregado está saindo da empresa, mas ele está com a saúde ok ou não, ele não está com a saúde ok. E aí, a gente sempre precisa informar essas informações ali no E-Social. E aí, o que acontece, né? A clínica de SST, ela vai gerenciar aqui o cronograma de quando o empregado tem que fazer esses exames. Mas muitas das vezes, você é um profissional de uma contabilidade, você ali faz terceirização de folha de pagamento, e aí o seu cliente ali pergunta para você assim, olha, quando o empregado tem que fazer exame, ou até você quer saber quais são os períodos que a empresa ela tem que comunicar ali para o empregado estar fazendo exames, tá? Então, não é você que decide quais exames o empregado vai ter, mas você pode ficar ciente de quando a empresa tem que encaminhar este empregado para exames. E aí eu quero mostrar para você por quê. Muitas vezes a gente tem ali, você trabalha numa contabilidade, você não tem uma clínica de SST, né? O seu cliente te pergunta, quando que os empregados aqui da minha empresa têm que fazer os exames ali de controle da saúde? Ou você trabalha com terceirização de folha, tá? E aí eu quero mostrar para você. Como que você vai pesquisar? Você vai colocar no Google assim, ó, normas regulamentadoras. Coloquei aqui, ó. Aí, você vai entrar, normas regulamentadoras, NR, ó, próprio site do governo. E aí você vai vir aqui, ó, NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tá? E aí você desce aqui. Aqui você fica só atento
para você sempre vir na última atualização mais recente. E ele está dizendo aqui, ó, última modificação foi em 23 de julho de 2021. Vou entrar aqui, aí ele vai mostrar outros períodos que teve ali atualizações da norma, tá? Ele tem aqui. E aí você vai lá no 7.58. Vou aumentar aqui, ó. E ele vai falar da periodicidade que você precisa estar fazendo os exames, tá? E ele vai dizer, o exame clínico deve obedecer os prazos e a seguinte periodicidade. No exame admissional, ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades. No exame periódico, a ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. Então, existem seguintes intervalos. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a suscetibilidade de tais riscos. A cada ano e a cada intervalo menores a critérios do médico responsável. Por isso que o médico é tão importante aqui, a clínica de SST é tão importante aqui. E por isso que eu falo que quem avalia é o médico do trabalho. 2. De acordo com a periodicidade específica no anexo 4 desta norma, relativos a empregados expostos às condições hiperbáricas. E B, no seguinte caso, para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Então, se não está nesses 2 itens aqui, é a cada 2 anos, tá bom? E aí, se você quer mais informações relacionadas a esse tema, você já sabe como pesquisar uma norma regulamentadora, tá bom? Outro ponto muito importante, já finalizando a nossa aula aqui, já estamos chegando no final, que é o famoso limbo jurídico ou limbo jurídico previdenciário, que é o quê? Quando o empregado, ele tem ali o afastamento pelo INSS, ele estava recebendo ali o benefício pelo INSS, e quando o INSS fala para ele assim, olha, você agora vai ter que fazer uma perícia, e na nova perícia que o INSS faz com o empregado, o perito do INSS, ele conta, ele verifica ali que esse empregado já está apto para o trabalho. E não é que o perito do trabalho, do INSS, o que ele disser, a gente já tem que seguir. Não, a questão é que a gente tem que seguir, sim, o que o perito do INSS diz, mas a gente tem a NR7, que ela vai dizer que o empregado ele precisa passar para o exame de retorno. Então, a gente tem o perito do INSS, mas a gente também tem que lembrar que tem a norma regulamentadora, a NR7. Então, se a NR7 fala que o empregado ele tem que passar para o exame de retorno, a gente tem que encaminhar esse empregado para o exame de retorno. Se o empregado, lá no exame de retorno, no médico do trabalho, o médico do trabalho verificar que esse empregado ainda não está apto para voltar ao trabalho, o que vai acontecer? Vai ficar ali no limbo previdenciário. Ou seja, quando o médico do trabalho normalmente diz que o empregado não está apto, mas o INSS fala que está apto. E aí fica aquele negócio. O que fazer neste momento? Neste momento, o correto seria que o empregado ele voltasse ao INSS fazer uma nova perícia. E aí, nós do departamento pessoal não podemos deixar esse empregado solto ali. Por quê? Porque este empregado, a gente precisa acompanhar este empregado quando a gente for lá fazer os cálculos da folha de pagamento. Se esse empregado, como que está esse afastamento? Se ele voltou a receber o benefício do INSS, se ele já está em processo ali junto ao INSS. Por quê? Por mais que é algo que o empregado ele tem que correr atrás, a empresa precisa acompanhar. Em processos trabalhistas, normalmente, quando o empregado ele entra ali com uma ação ou contra a empresa ou contra o INSS, ou quando ambos são citados ali, o juiz ele pode verificar se a empresa estava acompanhando este empregado. E se ele perceber que a empresa, durante esse tempo aqui que o empregado estava ali nesse limbo, né, previdenciário, porque aqui não é responsabilidade da empresa pagar. Se o INSS está dizendo que o empregado está apto e o médico do trabalho está dizendo que não está apto, pode acontecer que não seja a responsabilidade da empresa aqui ter que pagar. Por isso que é importantíssimo que você envolva o jurídico da empresa aqui. Não é você do departamento pessoal que toma essa decisão, não. Envolva o jurídico da empresa com todos os laudos ali, com todos os prontuários relacionados a este empregado. Aqui é importantíssimo que nós, do departamento pessoal, de uma forma mais estratégica, ali evitando um passivo trabalhista da empresa, acompanhe este empregado e verifique assim, como que tá? Você já entrou com o processo do INSS? Como que tá a resposta do INSS? Você já voltou a receber o benefício do INSS? Não, o INSS de novo diz que você está apto, então vamos encaminhar esse empregado de novo ali para um médico do trabalho, ele está fazendo um exame, tá? Fazer todo um acompanhamento, por quê? Porque senão a empresa pode ser responsabilizada se ela simplesmente deixar esse empregado solto. Então, comunique-se formalmente com esse empregado, seguindo ali a LGPD. E se você puder, mande uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, uma carta, com um aviso de entrega ali, sempre se mantenha, procure manter a comunicação, envolva o jurídico da empresa, como eu já disse, não é só você que tem que cuidar disso, envolva o jurídico da empresa e tudo que você fizer, todas as ações, todas as documentações,
tudo, comunique tenha tudo por escrito, tenha tudo documentado, as informações que esse empregado precisa, os laudos que esse empregado precisa, os encaminhamentos que esse empregado precisa, encaminhe para o empregado e deixe tudo registrado. Aqui você começa já a ser um departamento pessoal mais estratégico. Por quê? Porque se a empresa ela não age assim, acompanhando, fazendo essa gestão de afastamento, ela pode ser penalizada. E quando a gente fala de afastamentos do trabalho, férias, não é só isso. Tem vários outros pontos quando a gente fala sobre este tema tão importante. E lá no Departamento Pessoal Pro, eu te ensino isso com muito mais riqueza de detalhes, riqueza de informações e suporte ao aluno. Porque, como eu já disse, é muitos assuntos, muitos temas, quando a gente fala de informações que a gente precisa estar ciente, precisa saber comunicar ao empregado, precisa saber comunicar o sistema de folha, precisa saber comunicar o e-social, muitas responsabilidades que o governo cobra à empresa. Então, se você quer se aprofundar mais, quer se tornar um profissional mais seguro, um profissional que não teme ali quando vai participar de um processo seletivo, porque tem muita informação e não tem só informação, ele tem conhecimento, ele sabe como funciona a prática do dia a dia do DP, então vem para o Departamento Pessoal Pro. Não esquece de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário aqui abaixo. Eu te espero na nossa próxima e última aula desse mini curso do Departamento Pessoal do Zero. Eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!